Neemias 9, do verso 32 ao 37. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Só até aí. Senhor Deus, fala ao nosso coração, conduz a nossa reflexão para a glória do teu próprio nome, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos pensar um pouco sobre o ciclo do Antigo Testamento, chamado ciclo teológico do Antigo Testamento. Umas pesquisas recentes mostram que os Estados Unidos está abandonando o Evangelho. Isso aconteceu na Europa. Infelizmente, a Europa era um continente cristão e hoje é um continente pós-cristão. Isso acontece agora nos Estados Unidos, que é um continente cristão e está se tornando um continente pós-cristão. E acontece agora no Brasil. Então, nós percebemos um movimento histórico. A gente chama isso de ciclo histórico. Não é? Você tinha o Oriente Antigo cristianizado, né, nos primeiros séculos da era cristã, todo o Oriente Médio. Depois do ano 600, começa a perder força o cristianismo ali, migra o cristianismo para a Europa, Idade Média, fortemente cristã, reforma protestante, né, e os frutos da reforma, das bênçãos da reforma, estão até hoje na Europa, mas a Europa se torna pós-cristã, migra o cristianismo para os Estados Unidos começa a se tornar pós-cristão, migra o foco evangelístico, cresce o evangelho na América Latina, a América do Sul, especificamente, começa agora a sentir esses mesmos sinais. E os estudos mostram isso, que as igrejas estão encolhendo, o ceticismo é crescente, a apatia sobre assuntos espirituais parece ter atingido uma alta histórica. A pesquisa da Lifeway Research diz o seguinte: entre os jovens, por exemplo, e jovens, eles pegaram jovens de 19 a 36 anos. Eu ouvi gente aí dando glória a Deus com os jovens, 36 anos. Eles disseram o seguinte: 65% raramente ou nunca oram com outros e 38% quase nunca oram sozinhos. 65% raramente vão a reuniões de adoração. 67% não leem a Bíblia ou nenhum texto religioso regularmente. Não tem essa prática. Mas os jovens não estão rejeitando apenas a igreja. A realidade é que eles estão também rejeitando os princípios fundamentais da fé cristã. E esses dados preocupam. Aí o George Barna Institute fez uma outra pesquisa, avançou um pouco mais. E ele disse: eu gostaria de saber se você crê nas seguintes declarações. Eles estipularam umas declarações, e essas são as declarações que estão aí. Perguntaram para as pessoas cristãs, crentes: você crê que existe uma verdade moral absoluta? Você crê que a Bíblia é completamente precisa em todos os princípios que ensina?
Você crê que Satanás é considerado um ser ou força real, não meramente simbólica? Você crê que não dá para uma pessoa ir ao céu tentando ser boa ou fazendo boas obras? Você crê que Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado na terra? E, finalmente, você crê que Deus é o Criador, onisciente, onipotente do mundo e que Ele governa o universo hoje? São coisas básicas da fé cristã, fundamentos da fé cristã. Sabe qual foi o espanto? Menos de 1% dos participantes concordou com todas essas declarações. E isso é simplesmente assombroso. E essa declaração assombrosa é do Instituto. Ele diz, isso é assombroso. Menos 1% das pessoas que frequentam a igreja declararam os princípios fundamentais da fé cristã. Eu disse no começo que as igrejas estão encolhendo, e duas palavras são importantes para observar isso nos Estados Unidos: ceticismo e apatia. Ceticismo e apatia. Esses são dois problemas que nós enfrentamos e observamos que estão invadindo a igreja evangélica brasileira. Percebemos que o ceticismo e a apatia já dão sinais claros dentro da nossa religiosidade. Otto von Bismarck, o primeiro chanceler alemão, disse o seguinte, vamos ler juntos lá? Os tolos dizem que aprendem com seus próprios erros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Eu gostei muito dessa frase. E é isso mesmo. Para mim, o sábio é esse. Ele não espera errar para aprender, não. Ele olha a história, vê o movimento histórico, seja ele quão histórico for, e diz, eu não quero cair nessa. Começa com uma análise mundial, mas também pode ser a história do vizinho, pode ser a história do amigo, pode ser a história de um familiar, que você observa e fala assim, não, as atitudes que essa pessoa tem praticado, conduzir essa pessoa a esse caos vivencial. Eu não quero seguir esse mesmo caminho. Se você pegasse os jovens hoje e caminhasse com eles na Cracolândia, antes dele entrar no universo das drogas, eu tenho certeza que muitos iriam negar a primeira experiência com o crack. Pega um jovem e fala, vamos na Cracolândia ali, e olha o estado que uma pessoa fica quando ela se torna viciada nas drogas. Agora, quer experimentar? Esse caminho de erro é histórico, e nós estamos trilhando o mesmo caminho. Infelizmente, nós estamos trilhando o mesmo caminho. Sabe qual é o problema, meus irmãos? É que esse caminho é um caminho que Neemias disse que o próprio povo de Israel trilhou. Ou seja, não é algo que nasceu na Europa, ou no Oriente Médio, por acaso, ou nos Estados Unidos, não. Isso é um ciclo espiritual histórico. Ele começa com uma história de comunhão. Olha o que diz o verso 10 aí do capítulo 9. Mantenha a sua Bíblia aberta. Capítulo 9, versículo 10. O povo é chamado, os levitas chamam o povo para ler a palavra do Senhor, e depois de 12 horas de culto, 6 horas orando, 6 horas adorando, eles chegaram a essa conclusão, que Deus é Criador, versículo 6, que Deus é bom, versículo 5, que Deus é o Deus que escolhe por amor, versículo 7, que Deus é o Deus que tem promessas para nós, diz o versículo 8. Agora olha o versículo 10 do capítulo 9, diz assim, porque, Senhor, o Senhor fez sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubestes que os tratavam com soberba, e assim adquiriste renome como hoje se vê. E ele começa a descrever os milagres de Deus. Ele diz, Deus, eles estão reunidos, o povo ali reunido, leram a palavra, agora estão adorando e estão dizendo, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus que guia, ama, escolhe, dirige os nossos passos, o Senhor é o Deus dos sinais, o Senhor é o Deus dos milagres. Essa é a declaração do povo aqui, sendo conduzido pelos levitas. Olha o que diz o versículo 12, guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir.
Deus, diz o versículo 13, orienta. Eles estão contando a história da perfeita comunhão. E eles reconhecem na vida deles. Eles leram a palavra, existem testemunhas oculares históricas naquele momento ali, de muitos sinais e prodígios de Deus. O próprio Neemias é um testemunho evidente entre eles. E eles dizem assim: Senhor, depois de ler a tua Bíblia, aqui reunido e orando, eu quero dizer, Deus, o Senhor é fantástico. O Senhor nos guia, o Senhor cuida da gente, o Senhor nos dá comida, o Senhor nos dá saúde. Quando nós precisamos de um milagre, o Senhor sempre age de maneira maravilhosa, com sinais e com milagres. Deus, que coisa maravilhosa é o Senhor. Só tem um detalhe, versículo 16. Qual é a resposta do povo? Olha o que diz o verso 16. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Que interessante. Deus dá tudo, Deus guia, Deus cuida, Deus faz milagre, Deus protege. Porém, vem o versículo 16 de porém. Qual foi a resposta do povo? Soberba. Soberba. De onde vem a soberba? Da autossuficiência. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu estou saudável, minha geladeira está cheia, meu emprego está garantido, né? Tem um porteiro que me protege aí, né? Eu acredito na segurança pública, aleluia, né? Eu estou seguro. Para que eu vou precisar de Deus? Soberba. E aí construíram uma agenda sem Deus. Diz o versículo 16 que eles endureceram a cerviz. Você sabe o que significa endurecer a cerviz? É uma expressão tão interessante, né? Endurecer a cerviz é quando isso aqui, ó, não dobra. O ato da reverência, a palavra reverência significa dar um passo atrás. Fazer isso. Esse é o ato da reverência. A dura cerviz não consegue fazer isso, nem fisicamente, nem espiritualmente. Não se dobra, não se ajoelha, não chora na presença de Deus. Não tem um coração humilde. Eu sei o que é melhor para mim, eu sei qual é o melhor caminho para minha família, e eu vou definir. Eu não preciso que ninguém diga o que a minha família deve fazer, nem Deus. Isso é a dura cerviz. Mas Deus fez tantas coisas maravilhosas, Deus guiou com tanto carinho, Deus guiou com tanta perfeição, Deus é o Deus do sinal, Deus é o Deus do milagre, Deus ama e cuida dos seus filhos e filhas, Deus é amoroso. Qual é a resposta? Soberba, dura cerviz. Mas diz mais, olha o que diz o versículo 16, não deram ouvidos aos teus mandamentos. O que a palavra diz, não me interessa. A Bíblia diz, não me interessa. Faz o seguinte, eu vou classificar a Bíblia como religião. E pronto. Então o que a Bíblia diz para mim não me interessa, é religião. Pronto, o mundo diz isso, eu vou dizer também. E aí eles começaram a caminhar para o terceiro passo, é o do abandono. Olha o que diz o verso 18. O verso 18 diz, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Fazer para si um bezerro de fundição foi, eu digo para você, apenas um detalhe da negação desse povo da comunhão com o Senhor. Porque se você olhar bem o versículo 18, você vai ver que há um detalhe que é em conjunto. Olha aí o que diz o versículo 18. Ainda mesmo quando fizeram, plural, é o erro do coletivo. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. O mundo vive assim, eu vou viver também. Esse foi o problema deles. E eles fizeram para si um bezerro de fundição. E ainda proclamaram esse erro, convidando as pessoas a dizer, este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Como alguém que diz assim,
eu consegui tudo que tenho. Isso é uma grande blasfêmia. Eu dirijo a minha vida. Eu decido o que é bom para mim. O bezerro de ouro, ele trazia muita indignação ao Senhor, porque era pegar a obra do Criador e dar crédito à criatura. O problema da idolatria é essa. É quando você tira tudo aquilo que o Criador fez e dá crédito à criatura. Mas vamos adiante. Não bastasse isso, olha o verso 26. Esse é um grande resumo da Bíblia, gente, esse capítulo. Verso 26 diz: ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram. Não basta a desobediência, é preciso revoltar. Contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles. Os profetas anunciavam: está errado, para os fazerem voltar a ti. E cometeram novamente grandes blasfêmias. É novamente um passo a passo, o verso 26. É interessante, eles foram desobedientes à palavra do Senhor. Aí não bastar ser desobediente, se revolta contra ela, contra a palavra do Senhor. Não bastar revoltar contra a palavra do Senhor, qualquer um que me ensinar acerca da palavra do Senhor e puxar minha orelha nessa direção, eu vou matar. Existem muitas formas de matar um profeta. Você não precisa matar um profeta fisicamente, você pode matar a moral dele, você pode matar o bom nome dele, você pode matar um profeta por inanição de carinho, você pode matar um profeta por inanição de amor, de respeito, você pode matar um profeta de várias formas, né? Nos últimos anos nós temos visto vários profetas, e a palavra profetas aqui eu vou traduzir para o mundo de hoje como aquele que proclama a palavra de Deus, profetês, de várias formas. De várias formas. Até compartilhei com o conselho um vídeo ontem, que é de uma pesquisa, onde os pastores atualmente estão abandonando os campos. Estão matando os profetas. E isso aconteceu desde o Antigo Testamento. Versículo 28, resultado de tudo isso, olha o versículo 28. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E aí, é interessante, porque há um momento em que Deus diz assim: tudo bem, quer viver sem mim? Tudo bem, não quer relacionamento comigo? Tudo bem, eu derramo bênção sobre você, te dou comida, saúde, paz, proteção, sinais, milagres, eu sou um Deus de amor. Você não quer nada comigo? Rejeita a minha palavra, mata os profetas e ainda vai contra a palavra do Senhor e a igreja do Senhor? Ok, eu vou entregar vocês a vocês mesmos. Resultado, os inimigos cercaram Israel, entraram com espada a punho, e até as mulheres grávidas, os inimigos avançavam com espada e arrancavam os fetos com a espada. Vazavam os olhos das pessoas. E essa nação foi entregue aos assírios, aos babilônicos. Mas diz mais o texto, versículo 28. Mas, segunda parte, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. O Senhor vem e ouve a palavra de arrependimento, e o ciclo se completa, está lá para você. Depois do arrependimento, o que acontece? Volta-se a comunhão, porque um homem sem Deus é um ser desprotegido. Uma pessoa sem Deus está entregue ao seu pior inimigo, ele mesmo. Ele mesmo. Um homem sem Deus é um animal destruidor. E o homem que rejeita a Deus cai na mão de outro homem sem Deus, que é um animal destruidor. Não apenas na violência humana, né, física, mas na violência também emocional,
financeira, e por aí vai, espiritual. Uma pessoa sem Deus, ela caminha de mal a pior. O homem sem Deus, ele nega a sua humanidade, ele se torna um bicho. E ele cai na mão de outros bichos. E aí nós vemos coisas alucinantes. Como vimos aqui no Rio de Janeiro tantas vezes. Homens se transformando em bichos, animais. Animais. Que matam bebês por dinheiro, por poder ou pelo sadismo. Porque não tem Deus no coração. E o que é pior é que o mundo ainda culpa Deus. Porque esses homens se recusaram a andar com Deus. E aí nós olhamos hoje, e vemos que hoje tudo mudou, meus irmãos. Hoje nós vivemos a comunhão. Nós somos o povo, agora eu estou falando do povo cristão, dentro das igrejas, que experimenta o cuidado de Deus. Que Deus cuida da gente, que Deus faz milagres, que Deus faz sinais, que Deus põe comida no nosso lar, que Deus nos protege, que Deus nos dá alegria, que Deus dirige os nossos passos, Ele abre portas e dirige o caminho. Nós vivemos um período maravilhoso, que é chamado período da graça, e como é bom. Só tem um detalhe, começamos a repetir o mesmo ciclo de Neemias. E o que acontece é que, de repente, nós encontramos uma sociedade que tem desinteresse por Deus, apatia, e as pessoas simplesmente dizem assim: eu sei que Deus me dá tudo, mas eu não preciso ter esse relacionamento com Deus, eu não preciso orar, eu não preciso ler a palavra dEle, eu não preciso ter comunhão com os irmãos, eu já sei tudo. Soberba. Eu não preciso mais dessa coisa chamada igreja. Não, sabe de uma coisa? Eu tenho que investir em outras coisas na minha vida, e aí começa o abandono. Eu tenho que investir no Deus do status. Eu tenho que investir no Deus da formação acadêmica. Eu tenho que investir no Deus da minha família, e de repente a família se torna um ídolo. Eu tenho que investir no Deus do entretenimento. Eu não posso tirar domingo para ouvir a palavra do Senhor. Ok, eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para entretenimento. Não, mas o domingo, eu vou perder um dia da semana? Eu já tenho 6. Esse dia, eu vou para o hotel, vou para o resort, vou passear, vou para a lagoa, vou para a praia, vou para a piscina, vou para não sei aonde e tal. E construímos um novo ídolo, e o nosso bezerro de ouro do século 21, se os pastores não têm coragem de dizer, eu tenho, olhando aqui para a câmera da internet, transmissão ao vivo, o ídolo do século 21 não é bezerro de ouro, é entretenimento. É onde você investe seu dinheiro, seu tempo, seus sonhos. E se você trocar Deus pelo entretenimento, você vai para o inferno. Se ninguém te avisou, acabei de avisar, ao vivo. Cuidado. Tudo tem seu tempo. Tudo tem sua hora. Entretenimento é bênção, quando ele não é nosso Deus. Investir em viagens, descanso, lazer é bênção. Faça isso com a sua família, mas cuidado, porque ele está se tornando ídolo no Brasil, como foi o ídolo que matou a fé na Europa, e como está sendo o ídolo que está matando a fé nos Estados Unidos. Igrejas vazias no domingo, parques de diversões lotados. Que poderiam ser lotados no sábado. Mas não. Eu vou tirar o dia que era do Senhor, porque afinal de contas eu não preciso de mais nada, eu sou autossuficiente na minha espiritualidade, e eu vou lá. Eu poderia ir outro dia, e até deveria, porque é bênção, mas não. Eu vou tirar exatamente o dia que o Senhor reservou, o único dia, as 2 horinhas daquele dia. Lembre-se, o Senhor não está exigindo de nós culto de 12 horas. Graças a Deus, até eu agradeço. Né? Não, eu não dou conta. Meus irmãos, eu morei nos Estados Unidos e eu tive esse privilégio. Domingo eu ia para a igreja. Terminava o almoço, vamos descansar. Quer ir ao cinema? Quer passear um pouco? Vamos andar de bicicleta na praia? Ok, não tem problema nenhum. Já adoramos ao Senhor, já descansamos, já aprendemos, já nos alimentamos. Ok.
Então, o bezerro de ouro está aí, novamente, o abandono. Isso tem acontecido em vários lugares. Não temos mais juízo, porque Cristo morreu na cruz e pagou a nossa penalidade. Mas temos consequências ruins. Famílias que são destroçadas, pessoas que vivem deprimidas, outras que mergulham no álcool, nas drogas, mesmo frequentando igreja, tentando encontrar a alegria que só vai encontrar em Cristo Jesus, mas porque abandonou essa relação diária, permanente, frutífera com o Senhor, tenta buscar ou nas drogas, entre aspas, lícitas, vendidas na farmácia, ou nos botequins da vida, tentando encontrar alegria, e vão afundando, vão se tornando mau exemplo para sua família, vão perdendo dinheiro, vão se deixando dominar. São consequências ruins. Não é mais aquela manifestação de juízo que aconteceu no Antigo Testamento, porque pela graça Cristo pagou alto preço por nós naquela cruz. Mas a vida cristã começa a andar para trás. Mas ainda existe a possibilidade do arrependimento. E muitos caem nisso e aí gritam: Senhor, tem misericórdia de mim, porque, Senhor, o negócio não está fácil. O Senhor ouve, porque o Senhor é Deus gracioso. Vai aí o recado. Você pode evitar consequências ruins. Deus veio para te dar vida e vida em abundância. Você pode evitar consequências ruins na sua vida. Você não precisa ter péssima qualidade de vida. Deixa eu fazer te dar um conceito teológico. Todos nós temos a nossa missão com os dias contados. Nós não podemos aumentar ou diminuir um dia da nossa vida. A quantidade de dias não está nas nossas mãos, mas a qualidade deles está. Se o Senhor diz que você vai viver 110 anos, você vai viver 110. Ponto final. Agora está nas suas mãos viver 110 anos com qualidade ou sem qualidade. Ah, pastor, mas eu pegar o carro e sair a 200 km por hora aqui e sofrer um acidente, e aí eu fico todo estourado para o resto da vida. Ok, você jogou a sua oportunidade de livre agência de qualidade de vida fora. Você não morreu, mas você poderia ter vivido com muito mais qualidade. Então evite consequências ruins, você pode evitar. Como? Gálatas capítulo 6 diz o seguinte, a partir do verso 6. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, a partir do verso 6 você vai encontrar a palavra do Senhor dando orientações sobre isso. Então, eu posso ter boas consequências. Na minha vida física, se eu cuido da minha alimentação, se eu faço minha caminhada regular, né? Se eu passo longe da academia, mas continuo fazendo caminhada regular, glória a Deus por isso, né? Ou se eu vou para a academia e encaro lá, eu admiro quem consegue fazer isso, glória a Deus por isso também. Você vai colher consequências boas de você ter cuidado da sua alimentação, ter cuidado do seu corpo, glória a Deus por isso. Mesmo quando você enfrentar alguma enfermidade violenta, o seu organismo vai se recuperar muito mais rápido, esse é um processo natural. Isso é uma consequência natural. Se você é uma pessoa que tem paz no trânsito, quando alguém te fecha, você fala, vou orar por ele. Você vai ter uma consequência de paz no seu coração. Agora, se o primeiro que te fecha, você bate no meio do carro dele, sai arrastando ele no meio do caminho, você vai ser processado, vai machucar a gente, vai perder dinheiro, vai não sei o quê. São consequências ruins. Então, você não pode sair por aí culpando Deus. A nossa humanidade, ela vive consequências ruins e culpa Deus o tempo todo. Mas essa é a mesma humanidade que abandonou o Senhor, que se desinteressou por Deus e que está colhendo as consequências ruins. Quando alguém diz assim, pastor, está vindo aí um furacão, um tornado, um tufão, claro, Deus nos deu um planeta para cuidar. Nós jogamos todo tipo de tóxico nesse planeta, desmatamos o planeta inteiro, acabamos com os recursos hídricos do planeta, acabamos com a camada de ozônio. Aí vem um furacão atrás do outro, a culpa é de quem? De Deus? Tenha santa paciência. Assuma a sua responsabilidade.
Nós somos responsáveis pelo desequilíbrio ecológico deste planeta. Ponto final. Não vá colocar na conta de Deus, não. Ah, se Deus fosse bom, não tinha Irma, José, Joaquim, Cátia, porque cada dia eles arrumam um nome, né? Na verdade, segue-se o alfabeto na designação desses tornados e furacões. Não, o problema é nosso. Nós, humanidade, viramos as costas para Deus e destruímos a natureza que Ele criou. E ela está cobrando o seu preço. E acordem, porque se não mudarmos a nossa política, ela vai cobrar cada vez mais caro. E não culpe a Deus. E não culpe a Deus. Quem compra a sua maconha e quem compra a sua cocaína na rua, não reclame da violência urbana quando ela bater na sua porta, seu irresponsável. Não vá dizer, Deus devia ter me guardado e protegido, não, e protegido a minha família. Você achava bonitinho o dia que você estava numa festa fumando, não é? E cantando lá, maresia, sente a maresia, pois agora paga a conta. E infelizmente nós temos que pagar a conta também. Então é preciso entender que o homem vai colher essas consequências, mas nós precisamos evitar isso como? Vigiando. Vigie quando o desinteresse bater a porta. Vigie quando o desinteresse bater a porta. Vigie quando a preguiça de ler a palavra, orar e ter comunhão com o povo de Deus bater a sua porta. Vigie, não aceite esse caminho de idolatria e de rebelião. Não aceite, diga, não quero. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4. Verso 16 a 18. Por isso não desanimamos, diz o apóstolo Paulo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Eu não caio nessa idolatria. Mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As que não se veem são eternas. Então, eu tenho que investir naquilo que não se vê, eu tenho que investir naquilo que é eterno, eu tenho que investir naquilo que me renova. Sabe por que eu não ando deprimido nesse mundo pecador? Porque a glória do Senhor e a graça do Senhor se manifestam através da sua palavra dia após dia, e os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando eu faço essa leitura do mundo, eu não ando deprimido, não, o problema está aí. Eu ando tranquilo, porque eu sei quem está comigo. Isso é a palavra de um cristão. Eu sei quem me guarda, eu sei quem põe o pão sobre a nossa mesa. E nós vamos orar. Agora de manhã eu recebi um vídeo da igreja americana, com os americanos lá na praia, cantando e louvando ao Senhor com as mãos estendidas, porque o Irma passou longe deles. E eles cantando, eu sei que o Senhor nos guarda, eu sei que o Senhor... Coisa mais linda do mundo. Então nós temos que ficar atentos a essa perspectiva de desinteresse. Se você está caminhando para esse desinteresse, e essa palavra é para você nessa manhã, diga não. Volte à comunhão. Não vou aceitar a armadilha do desinteresse. A armadilha do desinteresse. Se você está no caminho do abandono, algumas características já são evidentes. Você anda criticando muito a igreja, você anda criticando muito liderança de igreja, e você anda longe da igreja. E provavelmente não está aqui sentado nesse banco nessa manhã, mas deve estar pela internet assistindo alguma coisa, ou alguém vai mandar para você esse sermão, dizendo, ó, falar sobre você. Porque quem está aí no abandono não está na igreja. Então, vocês estão livres desse problema, né? Desse passo. Mas eu falo à igreja para que vocês possam, assim como eu, ajudar outros a se lembrar de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, quando a palavra do Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não é o batido, é a voz, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Quem disse isso? Jesus Cristo. Lembre para as pessoas que estão abandonando que Jesus continua à porta.
Jesus continua à porta, Ele é educado, Ele bate. E Ele bate através da sua palavra. Daí, esse não é o gráfico ideal. Esse é o ciclo do Antigo Testamento, que tem acontecido na vida de muitas pessoas, repetindo no tempo que se chama hoje. A pergunta é: qual é o gráfico ideal? O gráfico ideal é esse, meu irmão. Você está em comunhão plena com Deus, você está em comunhão plena com Deus através da sua igreja, e você está feliz. Você é uma pessoa que vem à igreja, você ora, você lê a palavra, você tem compromisso, mas eu sei que em muitos momentos, você como eu, tropeça. E nós tropeçamos, mesmo em comunhão, pecamos por pensamentos, palavras, atitudes. E aí você deve estar falando: então, pastor, estou andando no caminho do desinteresse, pastor, já estou no abandono. Não, quem está em plena comunhão com o Senhor, quem vive em comunhão com o povo de Deus, quem tem uma vida devocional, tropeça sim, mas o arrependimento é imediato. Você fala uma coisa maldita, né? No sentido mais próprio da palavra, e você sai do lugar e faz assim, o Espírito Santo, pum! Você diz: paz do céu, não devia ter falado aquilo. Eu ofendi fulano, eu ofendi ciclano, e o arrependimento começa a bater no seu coração, e você logo pede perdão e volta à comunhão plena com o Senhor, com o povo de Deus, e começa a servir a Deus nessa sociedade. Então, não existe ninguém perfeito, mas existe gente que está vivendo esse gráfico, e existe gente que está naquele gráfico anterior. E se você está nesse gráfico, mantenha-se assim, atento para a direção do Espírito Santo, atento para quando a palavra de Deus diz: você errou, atento. Nesse gráfico você sabe colocar as coisas e administrar o seu tempo de maneira correta. Quem vive assim, sabe e investe sim em entretenimento, investe em tempo de descanso, isso é bênção, o próprio Senhor Jesus nos chamou para descansar. Investe em hobby, investe naquilo que gosta, tem os seus relacionamentos, mas ele flui na graça, sua vida se torna uma vida de comunhão plena, no sentido de que ele transparece o cuidado de Deus e a direção de Deus para todo mundo que está ao lado dele. E as pessoas dizem assim: rapaz, você é diferente, minha irmã, você é diferente. Quem trabalha com essas pessoas cristãs que vivem esta realidade aí, percebe que elas são pessoas mais leves, mais tranquilas, mais compromissadas, sabem que eles são cristãos. Ninguém esconde o fato de ser ou não cristão. Quem está aí tem um orgulho santo, vamos dizer assim, de se identificar: não, eu sou cristão. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu sei que o pessoal está dizendo um monte de coisa aí contra evangélico, mas eu quero dizer que eu sou presbiteriano, graças a Deus. Eu sou um bom batista, de uma excelente igreja batista, graças a Deus. Eu sou um metodista, de uma excelente igreja metodista, graças a Deus. Porque existe igreja presbiteriana ruim, batista ruim, metodista ruim, né? Existe igreja ruim para tudo quanto é lugar, mas também existe igreja boa, de todas as denominações. Ele tem alegria, ele diz: não, nós nos reunimos em tal lugar, nós vamos lá, quer ir lá comigo? Nós temos um grupo familiar que se reúne, quer ir lá um dia estudar a palavra com a gente? Ele tem prazer, ele não tem vergonha, ele transpira essa fé com tranquilidade. E quem convive, percebe que essa pessoa é diferente. Esse é o caminho. Então, nós precisamos observar o desafio de não repetir os erros históricos. Nós precisamos de Deus. E a primeira coisa que é uma confissão de fé é: eu preciso de Deus, todos nós precisamos de Deus. Deus é o meu Criador e o meu sustentador. Quem me sustenta é Deus, quem cuida de mim é Deus, quem me dá inteligência é Deus, quem me faz respirar agora é Deus. Eu não sei se você já fez esse exercício, mas eu quero dizer um exercício que eu faço muitas vezes. Muitas vezes, quando está muito silêncio em casa, eu paro e respiro. Eu fico caladinho assim, aí eu ponho a mão no coração
eu falo, Deus, como o Senhor é maravilhoso, porque esse coração está batendo sem que eu mande. Você já fez isso? Alguém vai dizer, pastor, o senhor está ficando doido. Não estou, não. Né? Não estou ficando, eu sou doido há muito tempo. Porque aprove a Deus, diz a Bíblia, salvar o mundo pela loucura da pregação, diz Paulo. Pela loucura da pregação. Ora, se a pregação é loucura, quem prega é o quê? Aí eu ponho assim e falo, gente, não é fantástico esse negócio? O coração bate sem que eu mande, bate, bate, bate. Um dia ele vai parar. Sozinho. E vai ser fantástico. Porque quando ele parar, eu sei o que os meus olhos irão contemplar. Quando ele parar, num piscar de olhos, eu vou entrar na presença de Deus e vou dizer, Deus, muito obrigado. Eu sempre soube que o Senhor estava cuidando de mim. E agora os meus olhos te veem. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu imenso amor e cuidado. Obrigado porque acordamos mais uma manhã contemplando as maravilhas das Tuas obras. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu mais saúde e nós podemos nos deslocar até aqui. Muito obrigado, o Senhor nos deu alimento, irmãos, família da fé. Muito obrigado porque um dia Jesus morreu na cruz, pagando o preço do nosso pecado. E ressuscitou ao terceiro dia, garantindo a nossa ressurreição. Ó Senhor, não permita que o desinteresse entre pelas portas das nossas vidas. Não permita, Senhor, que pais conduzam seus filhos para outro programa no dia reservado ao Senhor. Tem misericórdia. Ó Deus, não permita que uma geração desinteressada possa tomar o lugar de uma geração com compromisso. Mas nos traz, ó Deus, a comunhão plena e maravilhosa contigo. Pois nós oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre cada família aqui representada. Agradecidos, profundamente agradecidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.